está começando mais um programa Artigo 5º e hoje nós vamos falar sobre o direito de ir e vir. Esta é uma questão muito discutida, principalmente nos dias de hoje. Com a pandemia do coronavírus, restrições estão sendo determinadas até para garantir direitos da população de forma geral, como, por exemplo, o maior deles, a vida. A nossa Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida e determina que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Qualquer pessoa pode, de acordo com a lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então vamos ver como esses direitos são colocados em prática no nosso dia a dia. Para isso eu converso via Skype e com o Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Jean-Rier Heck, que também é professor de Direito Constitucional, e com a advogada Caroline Bittencourt, doutora em Políticas Públicas. Os dois são de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Procurador, eu queria começar com o senhor explicando para a gente o que compreende o direito de ir e vir. É o direito de a pessoa deslocar-se fisicamente, é um direito que está garantido na Constituição, é um direito que está lá previsto lá no artigo 5º, deslocar-se fisicamente tanto o seu corpo como os seus bens. Mas o que importa a gente ressaltar é que o direito de ir e vir, ele é garantido na medida das leis. Ou seja, nós podemos deslocar o nosso corpo, nós podemos deslocar os nossos bens, sempre na medida das leis e dos regulamentos administrativos, nos termos das leis da União, dos estados e dos municípios. Mas nenhum direito ele é absoluto, né, Carol? Pois é, né, doutora Caroline? Então, vamos falar sobre isso. Quando um direito entra em confronto com outro, por exemplo, aí no caso que a gente falou, o direito à vida, aí é que ele não é absoluto mesmo, né? Justamente em se tratando de direitos fundamentais, nem se trata nesse caso mesmo de um conflito. Nós temos que imaginar que todo direito fundamental, ele nasce com limitações também ao âmbito do seu exercício. Então, uma situação é relativa à regulamentação desse direito. De fato, nós temos a liberdade de locomoção, assim como nós temos o nosso direito à saúde. Só que no âmbito da proteção desse direito, nós temos que analisar se sobre ele não incide alguma espécie de limitação. E nesse caso, conforme já mencionava o professor Jean-Rier, nós temos outras regras que fazem com que nós tenhamos que ler conjuntamente esses direitos fundamentais de forma a compatibilizar o nosso direito fundamental à liberdade de locomoção, com o direito fundamental à vida, com o direito fundamental à proteção da nossa saúde e outros tantos direitos que vão estar sendo analisados numa perspectiva sistêmica constitucional nesse sentido. Bom, e a nossa equipe recebeu alguns vídeos com perguntas sobre este tema. O primeiro deles é justamente sobre o direito de ir e vir ser absoluto ou não. Vamos conferir. Até que ponto o Estado pode interferir no direito de ir e vir das pessoas? Doutora Caroline, até que ponto pode ter essa interferência? Nós temos uma limitação que ela já nasce com esse direito fundamental, quando a gente diz que todos nós temos direito à liberdade de locomoção em tempos de paz, o que não é só porque essa é uma limitação expressa no texto constitucional, mas nós temos outras limitações que decorrem de outras normas. Por exemplo, nós temos que considerar que, nesse caso, nós estamos tratando de uma questão de saúde coletiva. Nesse caso, nós também estamos tratando de uma questão e de um dever de proteção do Estado relativo às nossas normas de proteção ao nosso direito à saúde. E, portanto, a própria Constituição vai regulamentar algumas restrições quando se trata, por exemplo, de ações de vigilância sanitária e também ações epidemiológicas. Então, nesse sentido, nós não podemos invocar simplesmente a nossa liberdade de locomoção, desconsiderando toda a situação que nós vivemos no Brasil e em termos mundiais, que se refere a uma pandemia e que, portanto, vai impor, sim, medidas restritivas, tanto da nossa liberdade de locomoção, quanto de outros direitos fundamentais também. A ideia é de que os direitos eles têm um núcleo mínimo. Todos os direitos têm um núcleo mínimo e esse núcleo mínimo ele tem que ser observado. No caso da liberdade de locomoção, do direito de ir e vir, esse núcleo mínimo ele deve ser preservado tanto em tempos normais como também em tempos de pandemia. Só que esse núcleo mínimo ele vai, evidentemente, em tempos de pandemia, ser diminuído. É claro que em tempos de pandemia nós não podemos entender o direito de ir e vir como nós vamos entender em tempos de normalidade. Mas é importante ressalvar que mesmo em tempos de normalidade, mesmo fora da época da pandemia, há restrições sim ao direito de ir e vir. A gente pode pensar o pedágio, a gente pode pensar os regulamentos sanitários,
não dá para a gente colocar qualquer coisa no ônibus, a gente não pode entrar de qualquer modo no ônibus, há também certas cargas que são proibidas dentro do avião, enfim, sempre há regulamentação da liberdade de vir, mesmo fora da época de pandemia. Essa regulamentação, claro, ela tem que ser proporcional, ela tem que obedecer o núcleo mínimo do direito. A gente tem visto notícias sobre países limitando a entrada de cidadãos de outros locais. Isso vai contra o direito de ir e vir? Vamos conferir mais uma dúvida aí, pode rodar. Os países são soberanos para decidir pelo fechamento de fronteiras? Procurador, cada país tem o direito de fechar suas fronteiras se achar que é necessário? Então, vamos lembrar que o Brasil ele é soberano, conforme o artigo 1º, enquanto que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal são autônomos. Mas o Brasil, sim, ele detém a soberania, a não ser que exista algum tratado internacional onde exista alguma restrição em contrário, como, por exemplo, seria o caso de alguma entidade supranacional como a União Europeia, mas nem lá é assim. Sim, os países são soberanos para fechar as suas fronteiras. Mesmo o Brasil tendo acordos internacionais relacionados ao Mercosul, esses acordos internacionais excepcionam a ideia de pandemia e sim mantém-se a soberania dos Estados-nação, mantém-se a soberania do Brasil, da Argentina, do Uruguai, enfim, do Paraguai, dos países fronteiriços com o Brasil para o fechamento das suas fronteiras. E no Brasil, o que a legislação diz? Quando isso é possível? Essas restrições elas vão se dar em torno do interesse público. Pode ter a ver com questões sanitárias, pode ter a ver com questões militares, pode ter a ver com questões relacionadas à política interna do país, evidentemente sempre também respeitando o ordenamento internacional, sempre respeitando o ordenamento, por exemplo, humanitário internacional, a proteção dos refugiados, a ideia de evitar a guerra. Então, sim, o Brasil tem soberania, mas é óbvio que o Brasil vai ter de observar os princípios de direito internacional, que inclui a primazia dos direitos humanos, isso inclusive também está ali nos fundamentos e nos objetivos e nos princípios da Constituição ali previstos, então, ali nos artigos iniciais. Doutora Caroline, em tempos de pandemia, algumas cidades já anunciaram que iriam fechar as entradas. Isso é legal? Isso pode ser feito? Nesse caso de pandemia, quais são as situações que têm discutido justamente ou têm gerado uma polêmica no âmbito dessa liberdade de locomoção? É porque alguns estados e municípios, estabeleceram medidas restritivas de circulação de pessoas e mesmo de entrada em determinados municípios e estados, E isso foi objeto também de discussão e análise pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com uma série de liminares que estudaram e debateram regulamentações locais e regulamentações estaduais relativas a essa medida. Contudo, a matéria é muito mais complexa, e, portanto, ela precisa ser analisada numa perspectiva mais geral. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 6341 e 6343, discutiu justamente a quem caberia essas competências para determinadas medidas restritivas e firmando aí um posicionamento que se trata justamente de uma cooperação também, de uma necessidade de cooperação e que, portanto, apesar de nós termos todo esse debate relativo à própria liberdade de locomoção, é possível sim que estados e municípios estabeleçam algumas medidas de restrição como forma de combater e conter o avanço dessa epidemia e proteger, portanto, a saúde pública e a saúde dessa coletividade. Então, realmente, determinadas situações serão analisadas em casos concretos para que se possa discutir qual a constitucionalidade dessas medidas adotadas por municípios, por estados, em detrimento da legislação também da União, que é a Lei 13.979, que regulamenta justamente essa matéria em tempos de pandemia. Pois é, procuradora, ela falou aqui da decisão do STF. O STF já decidiu que estados e municípios têm autonomia, mas existe um limite para isso? Não pode o administrador público decidir de qualquer jeito. O administrador público, e aqui eu estou falando de administrador público no sentido amplo, ou seja, abrange tanto o executivo como o legislativo, a administração pública ela não pode decidir de qualquer jeito. Não há uma discricionariedade absoluta. Há alguma discricionariedade nos meios, há alguma discricionariedade na forma e no conteúdo, mas essa discricionariedade ela não é livre, ela está sim vinculada às recomendações da ciência. E quem é a portadora
da ciência nesse momento e nessa situação específica é a OMS. Então, não há liberdade absoluta tanto na atuação da União, como dos estados, como dos municípios, até porque o STF sempre estabeleceu, o STF sempre disse, estados e municípios possuem autonomia desde que seguindo as regras de racionalidade científica. Bom, e no Brasil, alguns estados já estão adotando regras bem rígidas. A pessoa só pode sair de casa para trabalhar ou se comprovar necessidade absoluta. É o chamado lockdown. O Maranhão foi o primeiro a adotar esse tipo de medida. E nós temos uma pergunta sobre isso. O que é permitido quando é decretado o fechamento total das atividades em uma cidade? Doutora Caroline, o que acontece quando é decretado lockdown numa cidade? Então, esse é um conceito, né, que o Brasil importa, né, a ideia do lockdown como justamente um fechamento total e vai ser regulamentado, então, quais são as atividades que serão consideradas essenciais e que poderiam ter funcionamento nesse período. Então, lá no artigo 3º da nossa lei da pandemia, vai dizer quais são as medidas que nós podemos adotar para o enfrentamento do caso, né, decorrente do coronavírus. Então, lá no artigo 3º, nós temos medidas como isolamento, quarentena, determinações de realizações compulsórias, seja de testes, vacinas, tratamentos, né, e esse sentido, ali estaria uma possibilidade de lockdown como um fechamento realmente para que houvesse o funcionamento de apenas situações essenciais para justamente como medida de enfrentamento dessa pandemia. Então, lá no artigo 3º estaria justamente a perspectiva de fundamentação legal para uma medida como essa, que é uma medida drástica, que é uma medida que realmente acaba afetando muito mais, não só o nosso direito à liberdade de locomoção, mas a nossa livre circulação, a nossa livre comércio, a nossa liberdade econômica também, né? E, às vezes, essa medida vai se mostrar a única medida possível para o enfrentamento dessa questão relativa ao isolamento e quarentena como uma das formas de solucionar esse problema que nós vivenciamos hoje. Muitos estados estão adotando isso, algumas cidades, e falando até em criminalizar essa ação de desobedecer a ordem de ficar quieto em casa, de só sair em caso de extrema necessidade. Isso é possível criminalizar mesmo? Existe esse tipo penal? Definir crimes, somente a União pode definir, mas talvez, claro que vai ter que ter inquérito da polícia, vai ter que ter investigação criminal, e isso teria que ser visto caso a caso. Talvez sim possa, então, existir a responsabilização tanto no crime de epidemia como infração de medida sanitária. E também nós temos a previsão na própria lei lá da pandemia, falando sobre a responsabilização dos agentes que eventualmente venham a infringir as medidas de contenção. Isso é uma questão, a questão do crime. É apenas competência da União, tá bem? Isso está bem claro lá no 22, inciso 1, lá do Código Penal. Bom, mas agora um outro debate é o sancionamento administrativo. O sancionamento administrativo seria a aplicação de outras penas que não seja a pena de prisão. Tá? Então, seria a pena de multa, seria a pena, eventualmente, de apreensão de alguns bens, seria a pena de fechamento do comércio. Então, essas penas aí, que são penas administrativas e não penas criminais, estas eu entendo que sim estão dentro da autonomia dos estados e dos municípios. Tá certo que, como qualquer sanção administrativa, depende de lei. Então, deveria existir uma lei estadual e uma lei municipal estabelecendo as sanções. Mas me parece plenamente possível, plenamente tranquilo, que sim possa existir um castigo, uma sanção administrativa, uma multa, tá? Ainda uma apreensão de bem ou fechamento compulsório, estabelecimento, tendo com base a autonomia que a administração pública estadual e a administração pública municipal tem. Tudo ressalvado no sentido que tem que ser conforme, suficiente, necessário, proporcional e conforme as recomendações científicas, as quais a OMS atualmente ela é a portadora. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. Nós vamos a um intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre o direito de ir e vir,
Sobre esse tema, eu converso via Skype com a advogada Caroline Bittencourt, doutora em políticas públicas, e com o procurador federal da AGU, Jean-Rier Heck, que também é professor de Direito Constitucional. Em algumas cidades, não limitam totalmente o direito de ir e vir, mas determinam horários em que as pessoas podem circular. Vamos conferir mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Já tem cidade determinando o toque de recolher. Isso é legal? Procurador, isso é legal? Nós temos já algumas decisões com relação a isso, tá? O STF, então, ele decidiu que não era possível toque de recolher, porque isso não estava coordenado com a legislação estadual. Daí que nós tiramos a conclusão de que é necessário que exista uma coordenação entre legislação estadual e legislação municipal. A legislação municipal, então, ela tem que ser conforme a legislação estadual, e nesse Estado-membro em específico, não existiu essa coordenação. Não há decisão ainda do STF proibindo terminantemente o toque de recolher. Não há uma decisão do STF que diga é proibido o toque de recolher em qualquer momento, tá? Até porque existe aquele raciocínio em direito que quem pode o mais, pode o menos. Então, se, por exemplo, o município pode determinar o lockdown, ele poderia, durante todo o dia, ele poderia, então, estabelecer a abertura de algumas atividades durante o dia e estabelecer mais restrições durante a noite, tá? Então, esse é um tema que eu considero que está aberto. A resposta que eu diria, então, é a seguinte: o STF acabou deixando em aberto. Quando isso chegou lá, o STF disse que a medida tem que ser em coordenação com o Estado-membro. Então, se a legislação do Estado-membro permitiu o toque de recolher, vai ser possível, sim, o município estabelecer, em princípio, interpretação contrária e senso ao que diz o STF. Ou seja, ainda vamos ver a justiça ser muito demandada, né, doutora Caroline? Sem sombra de dúvida. Na verdade, a jurisprudência sobre essas questões relativas ao que estamos vivenciando sobre repartição de competência, limitações à liberdade de locomoção, fechamento de comércio e tantas outras estão sendo enfrentadas cotidianamente no Supremo Tribunal Federal, inclusive a própria coordenação do âmbito dos municípios, dos estados, comprando equipamentos como respiradores, já foi objeto de questionamento e decisão no Supremo Tribunal Federal. Mas é muito importante, eu acho que talvez a grande decisão paradigma nesse momento para nós, constitucionalistas, que é essa ação direta de inconstitucionalidade 63, 41 e 63, 43, ela vai estabelecer justamente como se deve dar essa interpretação do próprio artigo 3º, parágrafo 7º, para poder dizer que essas ações elas devem ser conjuntas e coordenadas entre União, Estados e municípios, só que nós não podemos eximir a responsabilidade e o papel dos estados e dos municípios também na definição dessas medidas essenciais, desde que estejam com um rigor e uma decisão técnica de acordo com as medidas para o enfrentamento. Então, nesse sentido, os gestores locais e os gestores estaduais, eles também têm uma competência para poder discutir quais as medidas adequadas para o enfrentamento dessa pandemia. Sem sombra de dúvida, mas isso não é uma autorização geral para fazer qualquer coisa. Então, haverá muitos questionamentos em termos de decisões judiciais, sim, sobre essas medidas que estão sendo adotadas tanto pela União quanto pelos estados e pelos municípios. Bom, e uma das medidas que foi tomada logo de início e por muitas cidades é a proibição de aglomerações. E nós temos uma dúvida sobre isso. Pode mostrar. Os condomínios podem impedir os moradores de fazerem festa em casa ou até mesmo limitar a quantidade de visitantes que podem entrar? Doutora Caroline, pode essa proibição ou não? Se for estabelecido pelo condomínio e regrado pelo condomínio, acredito que é possível sim a restrição do número de pessoas, porque vai poder estabelecer as regras do condomínio, inclusive a utilização de máscara nesse ambiente e o fechamento de ambientes de uso coletivo, como tem sido discutido em relação aos salões de festa, em relação às piscinas, em relação às pracinhas existentes no próprio condomínio.
Contudo, nós temos um problema quando entra para dentro da casa do indivíduo, né? Ou seja, como é que o condomínio vai regrar aquilo que eu vou fazer dentro da minha casa, dentro da minha propriedade privada, do meu apartamento. Então, acho que teria talvez uma distinção importante aí. Talvez as regras do condomínio possam regrar justamente o número de pessoas, a circulação e o uso desses espaços públicos. Agora, com restrições em relação àquilo que eu faço dentro da minha casa, né? Que aí eu acho que também entram limitações ao exercício desse poder do próprio condomínio. Pois é, procuradora, aí vai atingir outro direito, que é o da inviolabilidade do lar, nesse caso? Eu entendo que o condomínio, por exemplo, poderia restringir, são 2, 4, 5 pessoas por habitante do condomínio que pode entrar, tá? Eu entendo que o condomínio teria esse direito de restringir a quantidade de pessoas que entra para visitar alguém, tá? E me parece que isso decorre da ideia de economia, da ideia de propriedade privada. Isso me parece que não tem a ver com, num primeiro momento, com o direito constitucional, tá? Mas vamos lembrar que também há aplicação de direito fundamental entre particulares, ou seja, o direito à saúde, os condôminos devem observar entre si o direito à saúde dos demais. Então, eu tenho que observar o direito à saúde do meu vizinho. E isso é o vizinho tem um direito fundamental à saúde em oposição à minha pessoa. Então, eu sou da interpretação, e eu considero a interpretação correta, a de que, sim, o condomínio tem a possibilidade de definir quantas pessoas irão entrar por morador dentro. Agora, realmente, dentro da casa, se entraram 2, 4 ou 5, não dá para proibir que seja feita festa, que seja feita alguma coisa assim. Claro, né, vamos lembrar que tem a questão do som, que tem as demais normas ordinárias do condomínio, mas não dá para entrar dentro da propriedade privada, assim, porque aí seria atingir de modo muito fundamental o núcleo do direito de propriedade, o núcleo do direito à intimidade. E em várias cidades, o uso de máscaras já é obrigatório. Quem precisa ir de um lugar para o outro deve estar com a proteção. Mas a falta da máscara pode impedir o direito de ir e vir? Vamos a mais uma pergunta. Se o uso da máscara é obrigatório, a pessoa pode ser impedida de entrar no local ou no transporte sem o uso dela? Doutora Caroline, pode haver esse impedimento aí de entrar no local? Há uma autorização, sim, hoje pela lei que foi considerada, a gente chama de lei da pandemia ou lei do coronavírus, que é a lei 13.979, que permite, sim, que hajam medidas a serem adotadas como uma forma de resguardar justamente essa saúde coletiva. E mesmo esses locais privados, vejam, quando eu estou falando de uma farmácia, eu estou falando de um ambiente privado que o proprietário pode decidir quais são as medidas que ele também deseja adotar para conseguir restabelecer a segurança daquele local. Entendo que a grande questão é que tipo de punição nós teremos nesses casos. Como diz o professor Genré, me parece que multa não vai ser um problema desde que seja regulado por lei. Mas no transporte público, como se trata de uma questão envolvendo o rigorismo técnico, por justamente ter uma discricionariedade técnica, respeitando que comprovadamente, cientificamente, tem-se dito que a máscara é de uso fundamental para a proteção da saúde coletiva e para que não haja uma maior expansão do vírus e, consequentemente, o prejuízo dessa saúde coletiva, creio que seja possível, sim, a obrigatoriedade de máscara, para exigir máscara para que possam ingressar nesses locais. Qual deve ser a posição do cidadão, procurador, que se sente incomodado ali se vê uma pessoa sem máscara no local? Porque hoje a gente está tão preocupado com tudo que a gente já realmente se incomoda e se preocupa, né? Qual deve ser a posição do cidadão? Vamos diferenciar. Uma coisa é o particular que tem a sua propriedade. Por exemplo, o dono do supermercado ou o dono da farmácia. O dono do supermercado e o dono da farmácia, eles devem obedecer os direitos fundamentais dos demais? Sim. Devem obedecer às normas administrativas? Sim. Mas ele continua proprietário do mercado e continua proprietário da farmácia. Então, ele pode muito bem ter um segurança que, mediante mano militar, ou seja, com força física, impeça a pessoa de entrar na farmácia, impeça a pessoa de entrar no supermercado. Isso decorre da lei da pandemia, decorre do direito de propriedade. Bom, no caso do direito penal, existe a ideia de você poder prender as pessoas em flagrante, mas aí eu teria que entender que você andar sem máscara, você está cometendo aquele crime ali previsto lá no Código Penal sobre desrespeitar as questões relacionadas à pandemia.
Eu tenho minhas dúvidas se seria tanto. Então, eu acho que se o cidadão que está com máscara encontra alguém sem máscara na rua, né, eu entendo que o máximo que ele pode fazer é contatar uma autoridade. Ele não teria o poder dele, por conta própria, apreender essa pessoa. Esse poder somente a administração pública teria. E essa obrigatoriedade do uso de máscaras vale para todos os espaços? Vamos à última pergunta enviada para a nossa equipe. As regras de ficar em casa e usar máscaras valem dentro de condomínio também? Doutora Caroline, o ideal é que todo mundo use máscara o tempo todo. Mas eu, por exemplo, moro num condomínio de casas e vejo pessoas, mesmo depois da obrigatoriedade, caminhando, pedalando, sem máscara. É diferente o espaço público ou o espaço privado ali? Então, eu entendo que no espaço que eu compartilho com os demais condôminos, deve valer as regras do condomínio. Afinal, se eu estiver sem máscara num ambiente que é compartilhado por outro condômino, quando, por exemplo, estou sentado lá no pátio do meu condomínio, eu acabo, de certa forma, também afetando aquele que divide esse espaço comigo. Evidente, a gente não chama de espaço público, né? Porque ele é dentro de um condomínio, mas um espaço em que há um compartilhamento entre aqueles que dividem o condomínio, completamente diferente do momento em que eu entro na minha casa, onde eu estou no meu espaço do desenvolvimento da minha privacidade, da minha intimidade, que aí eu entendo que nós teríamos uma regra diferente. Mas, nesses espaços que são compartilhados, por maior que possa ser o meu desagrado nesse momento de ter que compartilhar regras que para alguns não seriam necessárias, e contrariando, né, estatísticas e leituras científicas sobre esse tema, eu entendo que é no condomínio, nos espaços compartilhados, é sim possível estabelecer essa restrição ou esse dever de utilização das máscaras. O bom seria, né, procurador, que todo mundo respeitasse as determinações sem necessidade de ouvir ali uma multa, uma lei, uma ameaça de até prisão, não é isso? O ideal era que nós seguíssemos as normas pelo dever, porque nós consideramos uma boa ideia. E, afinal de contas, nós temos um dever, uma ótima ideia aqui fundamentando tudo isso, que é a experiência acumulada de 2.000 anos de ciência combinado com a preservação da vida. Então, nós não precisaríamos da sanção, do castigo. Isso aí já é razão suficiente para que nós obedeçamos às normas de isolamento, para que nós obedeçamos às normas de quarentena, eventualmente, mas faz parte do direito, e o direito já tradicionalmente ele é assim. O direito ele oferece uma motivação racional, ele oferece um dever, você pode cumprir se você quiser, se você achar uma boa ideia, mas faz parte do próprio conceito de direito a ideia de sanção, a ideia de castigo. Então, é oferecido a você a opção de cumprir por dever, porque você acha uma boa ideia seguir 2.000 anos de tradição científica e preservar a vida dos outros. Mas se você não acha isso uma boa ideia, nós teremos os castigos. Tá certo que faz parte da tradição também, esses castigos não podem ser aplicados de qualquer modo. Há regras, tem que ser previsto em lei, tem que ver quem é o competente. Então, nós temos um apoio. Ou você cumpre a lei porque você acha uma boa ideia, por dever, ou você cumpre porque você tem medo do castigo. Mas, por enquanto, o nosso nível aí de evolução moral, evolução filosófica, ou evolução espiritual ou religiosa, vocês escolhem a motivação, nós ainda precisamos das sanções. Mas vamos esperar que as pessoas se conscientizem e usem máscara o tempo inteiro, porque salva vidas, né? O programa está chegando ao final. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, né? E obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, foi um grande prazer. Eu agradeço também a sua companhia. Se puder, fique em casa, se cuide. Se quiser rever este e outros programas, é só acessar o site da TV Justiça ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!